Olá, a paz do Senhor. Sou o presbítero Carlos José e estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje, estamos aí gravando a lição do dia 15/5/2022 e que tem por tema Sendo Verdadeiros. A lição de hoje está baseada no texto de Mateus capítulo 6, verso 1 ao 4. Mas como de costume, nós aqui vamos trabalhar apenas o texto áureo e a verdade prática. Nós aqui, nos nossos vídeos, nós fazemos aí uma sistematização desses dois textos que se encontram aqui na primeira página da lição. E hoje, nós vamos ler aqui o Salmo 32, no verso 2, que consta no nosso texto áureo. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo o espírito não há engano. E nós já começamos aqui esmiuçando esse versículo, dando para você uma base teórica daquilo que o Senhor quis dizer aqui neste versículo. E já de antemão, nós já dizemos aqui que bem-aventurado é aquele que é feliz. Nós vemos ali no Sermão do Monte, Jesus ali falando de várias bem-aventuranças. E aqui nós vemos no Salmo 32, verso 2, se repetindo essa palavra bem-aventurado, que é aquele que é feliz. E nós vemos lá em Mateus capítulo 5, verso 10, é importante que você esteja anotando esses subsídios, esteja anotando esses versículos, para que você possa usar na sua aula. Mateus capítulo 5, verso 10 vai nos dizer assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem são esses bem-aventurados? É todo aquele que sofre perseguição pelo amor à palavra de Deus, pelo amor à sua verdade e, portanto, por sofrer por causa da verdade, não se encontra engano na sua boca, não se encontra mentira nos seus lábios, que é o nosso tema da lição de hoje, sendo verdadeiros. Essas pessoas, por serem verdadeiras, acabam sofrendo perseguição, acabam sofrendo aí retaliações, porque eles preferem sofrer o dano do que deixar de falar a verdade. Ok? Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Essa palavra imputar quer dizer atribuir, responsabilizar. Então, feliz é aquele homem a quem Deus não atribui maldade, não atribui pecado. Aquele homem que não é responsabilizado por más ações, mas é o homem que procura sempre ter boas ações, porque isso procede do seu coração. E, finalizando o versículo, nós vemos aqui a palavrinha engano, e em cujo espírito não há engano. Então, dentro do coração desse homem não há engano. E eu quero trazer para você aqui uma observação importante sobre esta palavrinha engano, que é uma palavra hebraica, um termo hebraico, que tem por significado avon. Essa palavra engano em hebraico, ela se chama avon. E o que quer dizer essa palavra avon? Ela quer significar consequência, punição por iniquidade, culpa, referindo-se à condição de culpabilidade do homem. E é interessante que essa palavra ela tem várias ocorrências dentro da Bíblia. Eu vou deixar aqui para vocês. Pegue aí papel e caneta, esteja sempre anotando esses versículos, que é muito importante, porque vai dar para você aí um leque muito grande de opções, de referências para você estar montando seu esboço, para você estar montando a sua aula. Então, ali em Gênesis capítulo 13, nós vamos ver a ocorrência dessa palavrinha avon. Êxodo capítulo 20, verso 5 também nós vamos encontrar. E Êxodo capítulo 34, verso 9. E ainda também em Levítico, capítulo 1, verso 5, que vai dizer assim: E quando alguma pessoa pecar, ouvindo voz de blasfêmia, de que for testemunha,
seja porque viu, ou porque soube, se ou não denunciar, então levará a sua iniquidade, que é a palavrinha avon, engano. Então nós encontramos essas ocorrências e várias outras. Eu trouxe aqui apenas 4, mas temos várias ocorrências também, várias outras ocorrências dessa palavra. E ainda, diz aqui também em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, nada façais por contenda ou vanglória. Por quê? Quando a pessoa é verdadeiro, ele faz as coisas de um puro e sincero coração. Se ele vai ajudar alguém, ele vai ajudar alguém por amor. Ele vai ajudar alguém porque ele sente dentro de si o amor de Cristo. E esse amor de Cristo, ele externa. Ele tem que ser colocado para fora, ele tem que contagiar outras pessoas, ele tem que atingir outras pessoas, para que essas pessoas reconheçam que na sua vida, na nossa vida, existe o amor de Deus, o amor de Cristo. Então esta pessoa, ela não faz nada por contenda ou por vanglória, não faz para gloriar-se a si mesma, mas ela faz para que aquela obra que ela manifesta, ela dê glórias a Cristo Jesus. Ainda também Tiago, capítulo 3, verso 14, nós vamos ver aqui dizendo: mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Nós vemos aqui Tiago falando da inveja, do sentimento faccioso e da mentira. Ora, aquele que mente, ele não é verdadeiro. E nós vemos aqui essa palavrinha também, estamos trazendo para você hoje aqui o significado dela no grego, que é pseudomai, que significa mentir, falar falsidades deliberada, enganar pela mentira. Então essa palavra, ela tem também várias ocorrências aqui no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo capítulo 2 e 7, lá em Hebreus capítulo 6, verso 8, lá em 1 João capítulo 1 e 6, e também lá em Colossenses capítulo 3 e 9, que eu vou citar aqui para você. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do homem velho com os seus efeitos. Então, se você já se despiu do homem velho com seus efeitos, resta você dizer a verdade. Não mentir ao seu próximo. As pessoas costumam a contar mentira, geralmente para tomar algumas vantagens, principalmente financeiras. Mentir um negocinho ali, às vezes a pessoa vai vender um carro e o carro tem problema, a pessoa acaba não dizendo, não falando sobre aquele problema, porque ela sabe que se ela falar daquele problema vai diminuir o valor do veículo, então ela quer ter lucro, ela quer vender aquele veículo, então ela acaba mentindo, e às vezes a pessoa acha que isso daí não tem problema nenhum, não tem nada a ver, mas nós vemos aqui Tiago dizendo, aliás, nós vemos aqui em Colossenses dizendo, não mintais uns aos outros. Então a mentira tem que ser apartada da vida do cristão, para que ele possa agradar a Deus. Finalizamos aqui o texto áureo e agora vamos para a verdade prática. A verdade prática nos diz assim: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão com os outros, mas para obter a glória diante dos homens. Então essas pessoas que fazem boas ações, não de um coração sincero, mas para se aparecer diante dos homens. São aquelas pessoas que às vezes vão entregar um alimento para alguém carente, uma cesta básica, e a pessoa acaba ali fotografando aquilo de uma forma que constrange as pessoas que estão recebendo
aquele donativo. Aquelas pessoas já estão em situação precária, já estão em situação difícil de necessidade e ainda tem que passar o constrangimento de ser fotografadas para que isso vá para as redes sociais e aquela pessoa ela seja glorificada pelos homens. Então nós precisamos que essa glória ela seja dada a Deus e não a nós. Nós temos que fazer a boa obra, nós temos que ajudar as pessoas, mas que isso não seja de uma forma hipócrita em que nós sejamos glorificados. E eu trago aqui para você um versículo em que Jesus deixa bem claro isso, ele repreendendo os escribas e os fariseus pela sua hipocrisia. Ele diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Esses homens, eles pareciam algo por fora, pareciam boas pessoas, pareciam que estavam fazendo a caridade, que estavam manifestando amor, mas por dentro estavam corrompidos, porque aquilo que eles falavam não era aquilo que eles faziam. E ainda Jesus, em outro versículo, ele orienta para as pessoas fazerem aquilo que os escribas e fariseus diziam. No entanto, não era para fazer aquilo que eles faziam, porque eles não conseguiam cumprir com a sua palavra. Eles escreviam uma coisa, mas eles praticavam outra coisa. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trago para você aqui Lucas capítulo 6, verso 45, que nos diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Então aquilo que enche o nosso coração é aquilo que transborda. Então se transbordar verdade, se transbordar amor, se transbordar a palavra de Deus, isso é o que nós temos no nosso coração. Mas se transbordar a mentira, a falsidade, realmente é o engano que nós temos no nosso coração. E o que Deus quer para nós não é isso, Ele quer que nós sejamos pessoas verdadeiras. Ainda a palavra de Deus diz: quem entrará no teu santuário? Está escrito: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Eu espero que você tenha aproveitado bem essa aula, esse resumo do texto áureo e da verdade prática. E ainda peço a você que curta nosso canal, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.